Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa Cidadania e Qualidade de Vida. Eu chamo de CQV, para imitar aquele que tinha na Band, o CQC. Estamos aqui sempre falando da comunidade, buscando sempre uma qualidade de vida, e para isso nós temos que ter pessoas que se pronunciam, pessoas que põem a sua opinião, porque reclamar nas redes sociais é fácil, né? Mas às vezes publicamente as pessoas se inibem um pouco. Então esse programa foi criado para isso, para dar espaço para todos que têm vontade de pôr o seu ponto de vista. Não assim uma crítica ou um debate, não, um ponto de vista. Eu acho que isso é importante, porque quem tem ponto de vista um dia pode mudar de ideia, né? Porque só muda de ideia quem tem ideia. Muito bem, estamos aqui hoje com um vereador reeleito, vai nos contar um pouco da sua trajetória recente, passada e talvez futura. Quem sabe vai se candidatar a um cargo maior, já que ele faz muito tempo que milita na política. Não é assim, vereador Roque Sevenini? Câmara 3. Glacir, boa tarde a você, aos seus telespectadores aqui da TV Cidade. É um prazer estar conversando contigo, com os seus telespectadores. E, de fato, a gente saiu agora de um pleito eleitoral, de tantos outros que já participamos, né? Porque participar de eleições não significa necessariamente que você tem que participar como candidato. Por exemplo, em 2012, eu coordenei a campanha do prefeito Clayton Pedroso, e em 2016 também coordenei a campanha Clayton Pedroso e não fui candidato. Então, mas participei ativamente daquelas duas campanhas, talvez mais do que essa que eu participei como candidato. Aí depois, em 2020, eu acabei participando como candidato, e em 2024, agora nesse ano, participei também como candidato a vereador e, felizmente, sagrei-me vitorioso aí junto com minha equipe, com o pessoal que me apoiou, com a minha família, minha esposa, meus filhos, e estou aqui preparado para exercer esse novo mandato aí que os farroupilhenses me deram. E serão mais 4 anos de oposição? Eu não tenho tido sorte de ser vereador de situação, né? Eu tenho sido vereador de oposição. Pela 4ª vez, né, que eu sou eleito vereador, e pelas 4 vezes eleito pela oposição. As 2 vezes que fomos situação, não concorri. Participei do governo como secretário de obras e como secretário de desenvolvimento econômico, mas não concorri nos 2 pleitos que fomos vitoriosos. Então eu estou na qualidade de oposição, que é o lugar que os eleitores me deram, né? Porque não elegemos o nosso projeto com Pedroso e Glória, elegeu o Jonas e o Dr. Tiago, qual nós desejamos uma boa gestão a eles, e nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, que acho que ele foi aceito pela comunidade, porque na última eleição em 2020 eu fiz 1.140 votos, e nessa eu aumentei, fiz 1.193 votos. Então, por um cidadão que se elege 4 vezes a vereador, e todas elas aumentando, embora que não muito, mas sempre aumentando um pouco a sua votação, eu creio que o meu trabalho está sendo bem aceito pela comunidade. Não dá para dizer que ele está sendo aceito só por 1.193 pessoas, porque nós éramos em 150 candidatos por aí, né? E claro que tem muita gente boa no meio disso, e as pessoas acabam, por um motivo ou por outro, escolhendo o seu vereador. Não necessariamente quando você escolhe um, você está rejeitando o outro. Você está escolhendo aquele porque ele tem mais afinidade com você, mas muitas vezes o trabalho ele é reconhecido mesmo por aqueles que não votam na gente. Então isso é importante esclarecer. E sem contar que o eleitor só tem um voto, né? E às vezes da família ele tenta mudar, mas a família tem as suas razões também para escolher o candidato, né? É natural, né? É difícil ser vereador da oposição, porque às vezes as pessoas interpretam, o cara só reclama, só bota defeito, mas é a principal função do vereador, né, Roque? É ser um legislador, um cobrador, né, e um fiscalizador, né, da administração, ou seja, do que for, né? Eu acho que tem que sempre se fazer uma avaliação, né? Se o vereador é aquele cri-cri que só está pegando no pé do prefeito, ou se quando o vereador levanta algum tema, alguma pauta que precisa ser fiscalizado, se isso tem fundamento. Vou só exemplificar aqui uma situação. A atual administração está vendendo uma máquina de aplicar asfalto que a administração do Clayton e do Pedroso compraram por R$ 613.500.
Passados 5 anos, essa máquina estava com 100 horas de trabalho e a atual administração estava vendendo por 89 mil. Nós denunciamos e eles acabaram desistindo de fazer essa venda. Ou seja, uma máquina de 600 e poucos mil estava sendo vendida por 89 mil. Eu acho que esse é um papel importante da oposição. Mas teve outros exemplos. Vamos pegar o tema daquela capinadeira a fogo que queimava os matinhos ali. Essa capinadeira foi alugada no mês de abril de 2024, ou seja, bem na época ali daquelas chuvas, e depois ela trabalhou o mês de maio, que deu praticamente 28 dias de chuva, não deu sol, não deu tempo bom, e nós descobrimos que isso aí estava com problemas, inclusive na licitação, denunciamos e a prefeitura rompeu o contrato com essa empresa porque realmente tinha problemas aí. Era uma empresa caríssima que pagava em torno de próximo de 100 mil por mês. Inclusive o mês de maio foi pago quase 100 mil. Esse assunto está com o Ministério Público. Nós fizemos a questão de entregar isso ao promotor. Está analisando lá, enfim, essa situação, porque nós entendemos que ali tinha irregularidades. Então, só peguei 2 exemplos para dizer que, quando tem temas importantes, o vereador de oposição precisa fiscalizar. Se está tudo bem, tem que reconhecer que está tudo bem. E se não estiver bem, tem que fazer a denúncia, porque não dá para brincar com o dinheiro público. Eu não estou dizendo que tinha má fé nisso, que eu falei agora, mas tinha problemas. E é importante quando tem problemas. Nos 2 casos, aliás, a prefeitura reconheceu, né, tanto nessa da máquina de capinar a fogo, ali, de queimar os matinhos ali, bem como aquela que eu citei anteriormente, né, que tinha problema aí da venda do leilão da máquina de aplicar asfalto. Então, nesses 2 temas, só peguei esses 2 como exemplo. Isso aí eram questões de centena de milhares de reais. Então, se pega aí uma máquina que a prefeitura estava tendo um prejuízo de mais de 500 mil e a outra pagando mais de 100, em torno de 100 mil por mês e não tinha sido prestado serviço. Né? E 100 mil por mês dá 1 milhão e 200 no ano, né? Não é pouco dinheiro. O cidadão que nos assiste, faça as contas, quanto que demora para sobrar limpo 100 mil, né? 100 mil reais. Tem gente que às vezes trabalha anos e anos e não consegue fazer sobrar isso aí. Então imagina 100 mil por mês aí sendo desperdiçado. Por outro lado, tem alguns políticos que trabalham 40 anos, guardam todo o dinheiro e conseguem comprar grandes imóveis, né? Isso faz parte da política também, pois né? Cada um exerce a política segundo a sua visão, mas a população precisa fiscalizar e estar atento também a isso, né? Muito bem. Mesmo sendo um vereador de oposição, a partir do momento da eleição, findou, todos os 15 são vereadores de todos os municípios, né? Os munícipes. Enfim, Roque, tu acha que, por exemplo, assim, tu nunca teve a experiência de ser um vereador de situação, né? Mas é uma pergunta que eu tenho que fazer para todos os vereadores, né? Principalmente da situação. Tudo que chega lá tem que dizer amém para o prefeito e normalmente a situação diz amém? Ou tu acha que tem algum vereador que às vezes pondera perante o prefeito nessa tua experiência de 4 legislaturas? O que tu... Olha, eu imagino que cada legislatura, cada prefeito, cada administração tem a sua forma de atuar. Mas o Poder Legislativo deixou de ser independente, isso não só no nível municipal, no nível estadual e federal também, né? Há longo tempo, né? Ao longo do tempo. A famosa base aliada. A base aliada começou lá atrás, né? E nas câmaras de vereadores, normalmente, via de regra, o prefeito reúne com os vereadores e não é nada de estranho, não há nada de estranho nisso. Mas o Poder Legislativo acaba perdendo a sua independência. Por exemplo, quando tem lá uma denúncia, um problema que se apresenta na Câmara de Vereadores, eu acho que não é o problema da oposição, é o problema da Câmara de Vereadores. E da cidade, né? E da cidade. E se a Câmara de Vereadores não faz o papel dela, pelo qual os vereadores foram eleitos e eles compõem esse poder, e por isso que eu falo da Câmara e não do vereador individualmente, mas enquanto Poder Legislativo ele não pode se omitir. E também não pode cometer exageros. Por exemplo, eu acho que o impeachment do prefeito Clayton foi um exagero. Eu acho que a Câmara extrapolou a sua condição de fiscalizadora
porque aqueles atos do Clayton, né, que foi comprar 3 terrenos sem ter uma autorização da Câmara de Vereadores, não existia nenhum enriquecimento ilícito do prefeito, não foi isso. O prefeito comprou 3 terrenos, escriturou os terrenos, pôs em nome da prefeitura, esses terrenos inclusive agora foi construída ali uma obra da assistência social pela atual administração, os terrenos estavam abaixo do preço de mercado, mas o prefeito cometeu uma irregularidade e não ter encaminhado para a Câmara de Vereadores o pedido de autorização para compra. Então isso aí poderia ser enviado para o Ministério Público, que o Ministério Público pudesse analisar essa situação e que talvez o Tribunal de Contas pudesse fazer um apontamento. Mas não, a Câmara de Vereadores optou pelo remédio mais amargo, que foi a cassação do prefeito Clayton. E cassou um homem honesto, cassou um líder político da cidade, e que até hoje nas campanhas a gente vê o pessoal comentando o nome dele. Agora, nessa mesma administração agora, atual, houve um pedido de impeachment do prefeito Feltrin. E o pedido de impeachment estava baseado em ele ter usado a procuradoria da prefeitura, ou seja, os advogados da prefeitura, para fazer a defesa de um processo lá que a sua esposa e ele também moveu contra um cidadão. Só que, veja bem, para isso não poderia ter sido usado a procuradoria do município, deveria ter sido usado advogado contratado às custas do interessado, no caso o prefeito e a primeira-dama. Bom, se eles tinham razão ou não nesse processo é outros 500. O que nós estamos analisando é o fato de ter usado a procuradoria. Um cidadão, um advogado, inclusive de Farroupilha, entrou com um pedido de impeachment. Nós temos um dever lá na Câmara que é votar a admissibilidade. Então, primeiro você vota lá se é admissível ou não esse pedido de impeachment. Depois, você vai dar andamento ao processo e lá na frente aí pode ter a cassação ou não. Olha a diferença dos dois processos. Lá atrás, naquele do Clayton, os vereadores todos, inclusive os da base do governo Clayton, todos votaram pela admissibilidade, mesmo sendo de situação. E imaginava-se, não sei as ideias de quem estava lá, que no decorrer do processo ia se provar que o Clayton não estava errado, depois lá no final ele seria absolvido, não seria cassado. Não foi assim, não teve perdão. Chegou lá no final e cassaram o prefeito Clayton. Nesse fato aqui, poderia ter sido admitido então o pedido de impeachment, e depois poderia se analisar e lá no final não ia ser cassado. Mas não, nem se admitiu a possibilidade. Então veja que a Câmara de Vereadores usou medidas e pesos diferentes nos dois fatos. Então é a questão da maioria na Câmara, né? O prefeito Feltrin, o mérito dele, teve ampla maioria na Câmara durante todos os 4 anos. Clayton e Pedroso não tiveram essa capacidade articulada politicamente de ter uma base sólida na Câmara de Vereadores. Tiveram no primeiro mandato e não tiveram no segundo mandato. Os motivos são N motivos e que isso poderia render um programa só para falar o porquê que o Clayton perdeu a base na Câmara de Vereadores no último ano de mandato. Interesses políticos aí de secretários que se trocaram, enfim, mudaram de partido, negociaram com a oposição, mas não veio o caso. Então agora o Jonas vai começar um mandato em 2025 com uma ampla maioria de novo. Eles fizeram 70%, quase 67% eu acho dos votos e mais de 70% dos votos para a Câmara de Vereadores. Então são duas bases, tanto dessa do Feltrin quanto a do Jonas, que são com ampla maioria. Então tem que cuidar porque às vezes essa ampla maioria leva o prefeito a ter uma segurança e às vezes cometer algumas coisas que deveria tomar mais cuidado, mas às vezes está mais tranquilo por fato de ter a maioria na Câmara. Então a oposição nem sempre está aí para prejudicar. A maioria das vezes, ao meu ver, e principalmente em relação ao meu mandato, está aqui para orientar o prefeito e para alertá-lo, que muitas vezes uma questão que passa desapercebido pela situação, a oposição acaba percebendo e alertando o prefeito até. Nessa situação última do atual prefeito, foi levado ao MP esse assunto da contratação do advogado? Pela Câmara de Vereadores, com certeza não. Por mim, também não. Não sei se a pessoa que fez o pedido de impeachment encaminhou para o Ministério Público ou não. Não tenho Porque certeza seria um disso. caminho natural, né? Seria o caminho natural. O que foi argumentado, que porque era época de eleição e tal,
A época da eleição não é salvo-conduto para te praticar qualquer ato de improbidade ou ilicitude. Mesmo sendo época de eleição, você tem que primar pela lisura de qualquer gestão. Mas também, enfim, foi a pessoa que entrou com o pedido, não foi um vereador. Acho que a pessoa que entrou com o pedido não tem relação com partidos políticos. E não tenho certeza se isso foi encaminhado ao MP ou não, mas penso que seria um caminho natural, e o próprio Tribunal de Contas, né, tem acesso às contas do prefeito, tanto assim que fiscaliza e julga, e poderá analisar ali na frente, né, mas o próprio Poder Judiciário, quando analisou esse documento processual que foi impetrado junto para defender ou para acusar, enfim, a pessoa que teria em tese caluniado, injuriado, enfim, ele mesmo disse que deveria usar advogados contratados e não a Procuradoria do município para fazer o processo. Mas me diz uma coisa, até perguntei para o Juliano nessa semana também, né? Esses pedidos, às vezes, que vocês fazem de informação, que vem assim, não tão claro e tal, isso não tem uma outra maneira do próprio MP também ajudar, né, nesses pedidos? Ou uma situação que nem essa e outras tantas que já teve, né? O Ministério Público, nós temos três promotores na cidade, né? E são os defensores da lei, né? Junto com os vereadores para fiscalizar. Será que a oposição não está segurando algumas coisas que podiam encaminhar para o MP, Roque? Olha, teve bastante questões que foram encaminhadas para o MP. Por exemplo, teve uma denúncia de serviço particular sendo prestado aí por um trator de esteira, e nós estivemos lá no MP, relatamos isso ao Dr. Grezana, promotor, e isso foi dado andamento. Teve outros assuntos também que agora talvez eu não me lembro com tanta precisão, mas o canil municipal, por exemplo, né, os maus tratos também, deu inclusive o Ministério do Trabalho, né, e parece que ainda continua com problemas lá. Mas, depois, efetivamente, o resultado disso é que, às vezes, ficam parando lá numa fila, porque também o Ministério Público tem muitos processos, muita coisa para fazer, e acaba, às vezes, não dando conta no tempo hábil. E, às vezes, quando vem algum resultado, ele vem tardio. Mas não acredito que seja culpa dos promotores, enfim. Nós hoje temos problemas também de equipe, né? E cada vez tem mais fiscalização, porque há mais incentivo também para se fiscalizar mais, né? E tem muito mecanismo de controle, então acaba tudo meio que desembocando no Ministério Público e acaba certamente avolumando lá os trabalhos, né? É uma defesa do Ministério Público? Não, acho que não precisa nem fazer uma realidade do MP, mas é uma realidade, a gente nota isso, porque a gente sempre foi recebido lá, marca hora, enfim, aquela coisa toda, sempre fomos recebidos e muito bem recebidos, mas a gente nota que tem um acúmulo de trabalho lá, né? Por outro lado, nós temos dois exemplos aqui, o próprio hospital, com interferência, o promotor disse que em 30 dias teria uma solução e até hoje não teve, né? Pois é. Faz parte da rotina. Eu quero fazer um contraponto, porque em função da campanha eleitoral, o prefeito Clayton fez um videozinho no último dia da eleição, praticamente, para ajudar, acredito que a situação, né? E um cidadão reviveu 4 ou 5 postagens sobre o impeachment, e esse cidadão disse nesse microfone nas redes sociais que mesmo se o prefeito Clayton fosse obrigado pela lei a ir na missa e não fosse, o pedido de impeachment seria feito, porque na realidade o pedido de impeachment não foi pelos terrenos, os terrenos foi a lei, mas o pedido de impeachment do cidadão foi em função do famoso software de 5 milhões que ia custar e que foi pago 1.300.000, e esse 1.300.000 parece estar perdido, e esse 1.300.000 nós precisamos saber quem é que assinou também e quem é que autorizou esse pagamento, né? Porque foi feita uma pesquisa e a empresa que ia vender o software estava instalada numa sala de um hotel em Brasília, com fotos e tudo que se conseguiu, né? E casualmente esse contraponto é desse cidadão que pediu o primeiro impeachment de um prefeito em 85 anos. Então eu não posso deixar de registrar que o pedido de impeachment não é sobre os terrenos. A lei era para isso, né? Mas o pedido era pelo software. E se o prefeito Clayton vier a ser candidato na próxima eleição,
Eu acredito que esse cidadão que pediu impeachment vai ser candidato, só para perguntar para ele, mas e o software, e o software? Né, doutor? Mas isso não é... sempre o contraponto, ele é necessário e salutar. Então, Roque, com relação assim é difícil se reeleger a quarta vez e numa eleição que foi muito disputada, né? Porque assim, eu tenho um sentimento, né, que essa eleição seria muito parelha, mas após a pesquisa da Miriam, parece que desvirtuou tudo em 3 ou 4 semanas. A gente tinha pesquisa, né, e eu e mais 2 pessoas fizemos uma pesquisa lá em março, e era muito parelho, e a rejeição, tanto de um como de outro, era parelha também, né? E nas outras pesquisas também a gente via que estava mais ou menos parelho. A própria administração dizia que não, está empate. Quando a administração diz que está empate, é porque estão perdendo, né? Isso é normal, né? Porque a motivação de dizer que está empate não é motivação para ganhar uma eleição, né? E aí se falava em 4 mil, se falava em 8 mil, daí o prefeito no dia ainda quase concluída dizia que era 10 mil e foi a 14 mil. Assim, tu atribui alguma coisa assim que tu acha que tenha modificado esse resultado com essa lavagem que eles falam? Eu acho que não foi lavagem, eu acho que o 15 acho que patrolou o 40, né? E a patrola talvez seja uma que já está conhecida, né? Mas isso é um caso que a gente vai ainda discutir ao longo dos 4 anos, né? O que tu acha que mais assim modificou esse resultado com essa diferença tão grande, Roque? Olha, eu acho que mérito também dos candidatos que venceram o pleito, né? Não somente problemas da nossa coligação. Mas tem alguns elementos aí, por exemplo, que certamente uma questão que levou a desemparelhar o pleito foi a máquina pública, né, que foi usada a exaustão, não de forma ilegal, mas talvez imoral. Por exemplo, 3 anos e meio não se fez obras na cidade. No último ano se fez muitas obras. O prefeito não concorreu, mas ficou sendo o marqueteiro das obras da prefeitura, né? Então o prefeito não estava impedido e podia dar entrevista, podia fazer lançamento de obras, lançou uma série de obras, não sei se concluiu alguma, lançou até uma prefeitura nova, que imagino que deve estar iniciando aí, imagino que vai fazer então no próximo mandato. Enfim, lançou uma série de obras, né, no ano eleitoral e nos meses, aí, na véspera das eleições. Então isso, sem dúvida nenhuma, contribuiu também para que eles pudessem ser vitoriosos. Do nosso lado, o que eu acho que nós tivemos? Uma grande nominata de candidatos a vereadores, mas todos nomes de pouca influência. Tá? Isso não significa que tenha, vamos dizer assim, qualquer demérito quanto a isso. Não é isso. É que lideranças menores, pessoas que concorriam pela primeira vez, pessoas que não tinham um entrosamento político com os seus partidos de longa data, não tinham participado de outras eleições, ainda que não fossem candidato, mas de apoiadores, de dirigentes, de coordenadores. Então acho que esse é um ponto muito importante a ser levantado. O outro ponto que eu acho que a gente teve problemas foi a coligação. Não dá para a gente esconder isso aí. Por exemplo, o fato de nós estarmos coligados com o PT, isso nos de um certo, deu aos adversários vamos dizer assim, uma arma, nessa arma entre aspas, para dizer que, olha, vocês estão elegendo o PT, e o PT é o PT do Lula, o PT é isso, é aquilo e tal. Por que o PT? Porque o PT é um partido de esquerda, o maior partido de esquerda da América Latina e é o maior alvo do Brasil hoje de quem é de direita. Quando, na verdade, nós tínhamos aí mais partidos de direita do que de esquerda, mas tinha partido de esquerda junto também e eles bateram. Você quer levar o PT para a prefeitura? Você quer que o PT vá para a prefeitura? E bateram muito em cima disso aí. E isso aí pegou também de uma certa forma, né? De uma certa forma também isso aí acabou nos judiando. E por outro lado também nós temos ainda a falta de estrutura da nossa campanha. Nossa campanha não tinha recurso, era visivelmente menor a estrutura de marketing, a estrutura de coordenação, a estrutura de material, de volume de gente na rua, era muito menor.
E o Pedroso e a Glória são dois excelentes nomes, mas já vinha, né, de várias eleições, de várias repetições como candidato, ou a prefeito, ou a vice-prefeito, ou a vereador, ou a deputado, enfim. E são dois nomes que não tem uma mácula contra eles. Você pega o nome do Pedroso, você pega o nome da Glória, você não vai encontrar falcatruas nenhuma feita por eles. Mas me pareceu que a população diz, olha, vamos experimentar continuar com o que está aí. O Jonas é um moço, né, que recém entrou no executivo, embora já tenha sido vereador. O Thiago, né, um médico daqui a pouco, junto e tal, me parece que encantou e acabou fazendo a votação que fez. Então minha avaliação pode estar cheia de equívoco essa avaliação, mas eu avalio por aí nesse momento, né? Não vejo nenhum equívoco. E se você for pegar assim, os vereadores que a gente elegeu na nossa equipe, foram 4 vereadores, né? Eu me reelegi, o Juliano se reelegeu, a Fran Bonassi eu acho que surpreendeu, fez uma baita votação, a Fernanda, que já tinha concorrido na última também, exemplo da Fran, mas surpreendeu também, fez uma bela votação. Mas depois, se vocês tirarem uns 10 nomes ali dos candidatos a vereadores, você vai ver que são candidatos que nunca concorreram. Não tinham sequer militância política. E se você olhar do outro lado, eram todos candidatos que estavam na administração, ocupando cargos, espaços, que já tinham concorrido, já tinham sido vereadores e tal. E isso aí faz a diferença na hora de uma campanha política. Por mais boa vontade, por mais seriedade, os nossos candidatos, mas se você comparasse em termos de influência, de penetração dentro da sociedade organizada, o outro lado tinha muito mais. Só em obras foi 5 candidatos e 3 praticamente se elegeram. Pois isso significa que tinham construído muitas relações aí de espaço político, né? 3 ou 4, se comparar. O país não era obras, mas era... Uma coisa curiosa é que os subordinados fizeram todos eles mais votos que o secretário. Exatamente, é bem estranho. Isso, né? Tem o lado de que pode parecer que o secretário foi fraco, mas tem o outro lado que pode parecer que ele repartiu o poder que tinha. Uhum. Então não necessariamente significa que é ruim para ele. Uhum. Daqui a pouco ele pode até dizer, olha, eu como secretário, todo mundo teve espaço e todo mundo cresceu ali. Uhum. Então, fala em obras, né? Mas na administração também, o Paim foi uma surpresa, né? Porque o Paim não era conhecido na cidade e fez uma votação... Tinha uma estrutura forte ali do MDB, né? O MDB é forte, tem recursos e tem força, né? Tem. Voltando ao PT, eu tenho feito essas ponderações desde sempre, né? Sabes que eu sou anti-PT desde 1800, né? Desde 2010 eu já me declarei que o Lula era um mal para a sociedade, né? E continuo achando isso, né? Mas assim, eu fiz os levantamentos ali, o PT lá em 2012 tinha 5.000 votos dos vereadores, em 2016 2.600, em 2020 1.300, em 2024 1.100. O que um partido com 1.100 votos pode influir numa prefeitura, né, para usar tudo isso que fora PT, enquanto que o MDB, o PP e o próprio PL mantêm não só a Dilma, o Lula, mas todos os presidentes que estiveram lá, né, e com ministérios. Isso sim é mando, isso sim é decidir. O próprio presidente da Caixa me parece que é desses partidos aí também, né? Partido Progressista. Então assim, o PP pode... O MDB pode apoiar o Lula, mas localmente uma estratégia da oposição, que eu acredito foi pelo tempo de rádio, que era o mais importante, né, que o PT teria 300 e poucos espaços e o PSB 67. Então me parece que essa estratégia não foi bem, como tu falou, porque o povo nesse momento é fora PT. Só que se esquece que aqui, ali e lá é Brasília e ali é o Estado também, né? O nosso governador se diz de esquerda, tem o PMDB como vice e tem um monte de partidos apoiando a base, né? Então, parece que para a cidade é uma coisa e para o Estado e Brasília não vale nada, né? Que é onde tem o mando, né? Veja bem que eu me lembro de um debate que tinha o Pedro Simon e o Tarso Genro. E o Pedro Simon fazendo lá uma defesa da ética em Brasília, e o Tarso disse que ele defendia a ética só do Mampituba para cima. Boa. Na época do Antônio Brito. Mampituba Torres, né? Então, veja bem, o MDB está no governo federal desde a época do Sarney. Nunca saiu do governo federal. Tanto que o Sarney era MDB, né? E depois... Sarney, né? Tinha o Tancredo, né? Entrou do Sarney, o Collor,
os 2 mandatos do Fernando Henrique, os 2 mandatos do Lula, os 2 mandatos da Dilma, esse mandato tampão do Temer, o mandato do Bolsonaro e agora o mandato do Lula. Então o MDB é o partido que está sempre lá na esplanada dos ministérios. O PP também não é diferente. E o PP também, embora um pouco menos, mas no governo do Lula, por exemplo, o PP, o Partido Progressista, é o que ocupa os melhores espaços, inclusive o MDB. Por exemplo, o Ministério do Planejamento, que é um dos maiores ministérios do Brasil, é ocupado pela Simone Tebet, ex-candidata a presidente da República, e que no segundo turno apoiou Lula e hoje é a ministra do Planejamento, ou seja, tudo que é matéria financeira, de planejamento financeiro, orçamentário, passa pela Simone Tebet. MDB. E o que a gente analisou sempre aqui, para nós sermos fraternos com o pessoal do Partido dos Trabalhadores aqui em Farroupilha. As pessoas que aqui estão são pessoas extremamente libadas, são pessoas sérias, pessoas honestas. Sem nenhum BO, né? Não tem um BO, não tem uma mácula, não tem um indício no Ministério Público, não tem absolutamente nada. Pessoas extremamente sérias, honestas e inclusive competentes. Se há corrupção no Brasil, isso é inegável. Hoje o partido mais corrupto do Brasil, reconhecidamente, é o Partido Progressista, que se envolveu na questão do mensalão e etc. e tal. Depois vem o MDB e depois que vem o PT. Todos, nenhum, por ser mais ou por ser menos, vai ter qualquer chance de dizer, olha, isso é compreensível, porque é um pouco menos. Não, corrupção é corrupção, independente do grau que for. Mas você falou muito bem, Glacir, você condena a corrupção lá em Brasília, mas aqui em Farroupilha daí pode? Aqui em Farroupilha tranquilo, sem problema? Tem mais de um do MDB com BO, né? Exatamente, aí você dizia, não, mas é lá em Brasília, é o PT, sim, mas enfim, teve esse problema, veremos de reconhecer que isso aí atrapalhou, enfim, mas temos certeza que não fizemos nada errado, fizemos muito para querer oferecer para Farroupilha um projeto, segundo a nossa visão, que era um projeto melhor, mais progressista, mais ramificado com as camadas populares, com a agricultura, principalmente os nossos agricultores, né? E um projeto que dialoga com a cidade. Mas a gente também respeita a decisão soberana da nossa população e jamais vamos questionar a população. A população é soberana sempre e, quem sabe, nós precisamos fazer melhor e vender melhor o nosso peixe para a próxima eleição. Muito bem, vender o peixe é bom. A saideira agora, em função do tempo, que já decorreu bastante, aqui os vereadores Sim. têm mais tempo que na Câmara, né? Sabe disso, né? O interior, que tanto reclamou da atual administração, nas urnas não foi o que aconteceu. O que tu atribui isso, Roque? Porque a tua votação no interior, tu trabalhou praticamente bastante em cima do interior, né? Desde dessa ou das anteriores também, né? Então, o que tu atribui essa diferença que deu, que se dizia, não, interior, a oposição ganha. Aí chega na hora... Nós aí precisamos fazer uma avaliação um pouco mais minuciosa, assim, eu não cheguei a fazer essa avaliação ainda. O que eu posso dizer é que na região do 2º distrito, a gente só perdeu em Monte Ibérico e na linha 30, eu acho que foi. Nos demais a gente ganhou. Não, mas na Busa perderam um monte de lugar, né? Perderam um monte de lugar, né? A gente ganhou, por exemplo, no 47, ganhou em São José da linha República, ganhou em São Luís da linha Jacinto. Essa região, eu, por exemplo, na Jance, eu fiz 108 votos. Na Jance. É bastante. Eu acho que foi 60 em São Luís da linha Jacinto. Eu devo ter feito um pouco mais, uns 55 em São José da linha República. E eu acho que uns 60 no 47. É bom. Ao todo, a minha votação no interior, ela reduziu em relação à última. Reduziu um pouco? Eu fiz 21 votos a menos do que na última. Eu acho que na última eu fiz 468 e nessa eu fiz 447, por aí. E dos 1.193, então eu fiz uns 700 e poucos na cidade. Então eu sou... muito grato a cada eleitor, cada eleitora, cada família que me recebeu, que aceitou conversar comigo, que me assistiu nas minhas redes sociais, que apoiou também, porque tem o eleitor que torce por ti, mas às vezes não vota porque tem outro candidato. Tem o que vota
e tem o que te apoia. Então tem diferentes tipos de eleitores e todos eles são importantes. E eu sou grato por ter me reelegido e vou continuar trabalhando e melhorando naquilo que tem que melhorar. A gente sempre tem que melhorar. O ser humano é e precisa ser um ser em evolução e um ser que vai melhorando a cada momento, né? E eu estou disposto a fazer isso, né? Porque não adianta você dizer que pode melhorar e não fazer nada para melhorar, né? Então você tem que melhorar em termos de compreensão, em termos de entendimento da cidade, em termos de conhecimento, buscar esse conhecimento, procurar se informar. E eu acho que a população precisa enxergar no político alguém com qualidade, qualificado. Poxa, esse tem condições de me representar. Porque às vezes você vota no candidato e depois você vê, mas não consegue me representar lá. Obrigado por Eu te agradeço aí. ter aceito o nosso convite. Vim antes da eleição e vim depois. E te Isso. agradeço que nas duas oportunidades tu me convidou e estou aqui para prestar conta para a comunidade. A casa tem esse dever, a Casa TV, e estamos sempre à disposição. Muito bem, muito obrigado.